Você já olhou nos olhos de um idoso e sentiu algo? Um peso, um segredo, um vazio que não explica? Eles viveram décadas, viram coisas que nunca contamos, carregam histórias que talvez nunca ousemos ouvir. Hoje vou te contar 6 contos perturbadores sobre idosos que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre o passado deles. Fique até o final, porque o último conto pode estar acontecendo bem mais perto de você do que imagina. Era uma noite fria de inverno e a pequena cidade de Pedra Branca parecia adormecida. Mas na Rua do Fim, a casa da Dona Clara nunca dormia. Clara, uma idosa de 87 anos, vivia sozinha desde que seu marido morreu há 40 anos. Os vizinhos a viam como uma figura doce, sempre com um sorriso tímido e um prato de biscoitos para as crianças. Mas havia algo que ninguém entendia. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, uma luz se acendia na janela do sótão. E logo depois, um som baixo, como um murmúrio, ecoava pela rua deserta. Um garoto curioso, o Pedro, de 14 anos, decidiu investigar. Ele escalou o muro da casa uma noite, com o coração disparado, e espiou pela janela do sótão. Lá estava Dona Clara, sentada em uma cadeira de balanço, olhando para o vazio. Mas o que fez Pedro congelar foi o que ela segurava. Uma boneca de pano, idêntica à sua filha, que todos diziam ter morrido em um acidente há décadas. Clara sussurrava para a boneca com lágrimas nos olhos. "Você não vai me deixar de novo, vai?" Pedro correu, mas nunca contou a ninguém. Meses depois, a casa foi posta à venda. Dona Clara havia desaparecido, e no sótão encontraram apenas a boneca, com um bilhete preso. Ela voltou para mim. Na vila de São Miguel, o velho seu Antônio era conhecido por sua obsessão com um relógio de paredes. Ele tinha 92 anos e ninguém nunca o viu sem aquele relógio por perto. Ele não funcionava, os ponteiros travados às 11h11, mas Antônio o encarava por horas, como se esperasse algo. Os vizinhos contavam que, às vezes, ele gritava no meio da noite: "Ainda não! Ainda não!" Uma noite, uma jovem enfermeira, Mariana, foi chamada para cuidar de Antônio, que estava acamado. Ela notou que o relógio, apesar de parado, parecia vibrar levemente. Curiosa, perguntou a ele sobre o objeto. Antônio, com os olhos arregalados, segurou o braço dela com força e sussurrou: "Quando ele voltar a andar, eu vou com ele." Naquela mesma noite, Mariana ouviu um som que a fez gelar. O relógio começou a bater, lentamente, como se estivesse vivo. Ela correu para o quarto de Antônio, mas ele não estava lá. O relógio marcava 11h11 e uma risada baixa ecoava pela casa. Até hoje, ninguém sabe para onde Antônio foi, ou o que ele quis dizer com "vou com ele." Dona Margarida, uma viúva de 78 anos, vivia em uma casa humilde, nos arredores de Recife. Ela era conhecida por sua bondade, mas também por sua mania de trancar todas as portas e janelas antes de dormir. "Nunca se sabe quem pode vir à noite", ela dizia, com um olhar distante. Certa noite, seu neto, Lucas, resolveu dormir na casa dela. Por volta das 2 da manhã, ele acordou com um som de batidas leves na porta da frente. Toc, toc, toc. Ele se levantou, mas Dona Margarida já estava no corredor, pálida, segurando uma faca. "Não abra", ela sussurrou. "Eles sempre voltam." Lucas, confuso, perguntou quem era. Ela apenas apontou para uma foto antiga na parede de um casal sorridente. "Meu marido morreu há 20 anos, mas ele nunca me deixou." As batidas continuaram cada vez mais fortes, até que pararam de repente. Quando Lucas abriu a porta, não havia ninguém, mas no chão havia pegadas frescas, de botas masculinas, iguais às da foto. Em uma casa de repouso no interior de São Paulo, um cuidador encontrou um diário escondido no quarto de Dona Lúcia, uma idosa de 85 anos que raramente falava.
As páginas estavam cheias de anotações frenéticas, escritas à mão, descrevendo uma presença que a seguia desde a infância. Ele está no canto do quarto. Sempre no canto. Ele não tem rosto, mas sei que me quer. O cuidador, intrigado, perguntou a Lúcia sobre o diário. Ela olhou para ele com olhos vidrados e disse: Você já sentiu um vazio que não explica? É ele. Ele espera. Naquela noite, o cuidador decidiu ficar no quarto de Lúcia para tranquilizá-la. Mas às 3 da manhã, ele acordou com uma sensação de peso no peito. No canto do quarto havia uma sombra, sem rosto, apenas observando. O diário foi destruído depois que Lúcia faleceu, mas o cuidador nunca voltou à casa de repouso. Ele jura que, às vezes, ainda sente aquele vazio, como se algo o seguisse. Seu José, um idoso de 90 anos, vivia em uma chácara isolada no interior do Paraná. Ele tinha uma vitrola antiga que tocava uma única música, uma melodia triste e hipnótica, que ele ouvia todas as noites. Os vizinhos diziam que a música parecia chamar algo. Uma noite, um entregador, Carlos, foi à chácara levar mantimentos. Ele ouviu a música antes mesmo de chegar à porta. Quando bateu, ninguém respondeu. Curioso, ele entrou e encontrou seu José sentado, com os olhos fixos na vitrola. A música parou de repente e José sussurrou: Eles chegaram. Carlos olhou pela janela e viu luzes piscando na floresta, como olhos brilhando na escuridão. Carlos fugiu, mas nunca esqueceu o que José disse antes de ele correr. A música não é para mim, é para eles. A chácara foi abandonada depois disso, mas dizem que, em noites de lua cheia, a vitrola ainda toca, sozinha. Em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, havia uma lenda sobre Dona Elvira, uma idosa de 95 anos que vivia reclusa em uma casa na colina. Diziam que ela sabia coisas que ninguém mais sabia. Segredos sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre o que havia além. Ela nunca saía de casa, mas, às vezes, crianças viam uma figura parada na janela, olhando para a cidade. Um grupo de jovens decidiu invadir a casa, pensando que era só uma história de terror. Eles encontraram Dona Elvira sentada em uma poltrona, com um sorriso calmo. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, ela falou: Vocês vieram pelo segredo, não é? Mas estão prontos para carregá-lo? Ela entregou a eles um caderno com páginas cheias de nomes e datas. Cada nome era de alguém da cidade, e a data ao lado era sempre o dia da morte da pessoa. Algumas datas ainda não haviam chegado. Um dos jovens, tremendo, perguntou: Como você sabe disso? Elvira apenas sorriu e disse: Porque eu os vejo antes. Naquela noite, a casa pegou fogo. Dona Elvira nunca foi encontrada, mas o caderno apareceu na porta de um dos jovens, com um novo nome escrito: o dele. Esses contos nos lembram que os idosos carregam mais do que rugas e memórias. Eles guardam segredos que talvez nunca estejamos prontos para ouvir. A pergunta é: o que você faria se soubesse que a pessoa ao seu lado, aquela que parece tão frágil, esconde algo que pode mudar tudo? Se essa história te fez sentir um arrepio, talvez seja porque ela precisava chegar até você. Deixe nos comentários. Você acredita que isso realmente aconteceu? E se tiver coragem, se inscreva no canal, porque as próximas histórias vão te levar ainda mais fundo no desconhecido.